A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao Jovem Cristão, que Deus abençoe a sua vida, família, casa e ministério. Bem-vindo a mais um Devocional Diário. Neste Devocional Diário, quero estar trazendo a história de uma mulher que teve uma atitude muito gloriosa descrita nas Escrituras Sagradas. Esta mulher se chama Abigail. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 25, versículos de número 10 e 11, que assim vão dizendo: E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolhei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Aleluia! Meus irmãos e ouvintes, no capítulo 25 do livro de 1 Samuel, vamos ver a morte do profeta Samuel, como também o ajuntamento de todos os filhos de Israel para prantear e sepultar Samuel na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom que tinha possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso. Tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome deste homem era Nabal, cujo significado é tolo, e o nome da sua esposa era Abigail. Abigail era uma mulher de bom entendimento e formosa. Porém Nabal era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. Davi ouviu no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, e enviou Davi 10 jovens, dizendo que, em outras palavras, eles deveriam subir ao Carmelo e, indo a Nabal, deveriam perguntar no nome de Davi como Nabal estava, e assim diriam, dizendo para que houvesse paz com ele e que a sua casa tivesse paz, e que o que ele tinha tivesse paz. Os jovens deveriam falar mais, dizendo em nome de Davi, que Davi havia ouvido que Nabal tinha tosqueadores, que os seus pastores estiveram com Davi e os seus. Nenhum agravo, ou seja, nenhum mal Davi e os seus haviam feito aos pastores de Nabal, em todos os dias em que estes pastores estiveram no Carmelo com Davi e os seus. Coisa alguma havia faltado àqueles pastores de Nabal, ou seja, Davi havia suprido a necessidade daqueles homens de Nabal. Os jovens também deveriam dizer, para que Nabal viesse a perguntar aos seus jovens, e eles diriam, ou seja, testificariam. Os homens que Davi enviara também pediriam para que, diante dos olhos de Nabal, eles viessem achar graça, porque haviam vindo em bom dia. Os jovens pediram que Nabal viesse dar a eles e a Davi o que se achasse em sua mão. Isto é, Davi estava pedindo uma recompensa pela proteção que ele concedeu aos pastores que eram de Nabal, algo que não era sua obrigação fazer, mas havia feito. Então os jovens enviados por Davi chegam-se a Nabal e contam-lhe tudo o que Davi lhes mandou dizer. E aqui chegamos na passagem qual nós lemos. Nabal responde aos criados, responde àqueles jovens que Davi havia enviado, perguntando quem era Davi e quem era o filho de Jessé. Em outras palavras, ele diz que naquele momento haviam muitos servos que fugiam de seu senhor. Então ele pergunta se ele tomaria o seu pão, a sua água e a carne que eram dos animais que ele havia abatido para os seus tosqueadores, e o daria a homens que ele não sabia de onde vinham? Os jovens que Davi enviara tornaram para o seu caminho e voltaram. Vieram então a Davi e lhe anunciaram tudo, conforme todas aquelas palavras que Nabal havia dito a eles. E Davi disse aos seus homens para que cada um cingisse a sua espada. E cada um dos homens cingiu a sua espada. Davi também cingiu a sua espada, e subiram após Davi uns 400 homens.
e 200 ficaram com a bagagem. Porém, segundo a versão Nova Almeida atualizada, nesse meio tempo um dos jovens de Nabal foi falar com Abigail. Sabemos que ela era a esposa de Nabal. Este servo disse que Davi havia enviado mensageiros desde o deserto a saudar o amo deles, isto é, o senhor deles. Porém, Nabal havia se lançado sobre eles, ou seja, havia sido arrogante, insensato com aqueles que Davi havia enviado. Todavia, aqueles homens haviam sido muito bons com os servos de Nabal, e os servos nunca haviam sofrido agravo por aqueles homens, por aqueles servos de Davi, e nada os havia faltado em todos os dias que conversaram com os servos de Davi. Quando os servos de Nabal estavam no campo, resumidamente, meus ouvintes, após Abigail, mulher de Nabal, ouvir tudo que um dos servos de Nabal havia dito a ela, ela vai se apressar, tomar 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passados, e vai pôr sobre os jumentos, e dizer aos seus jovens para eles irem adiante dela, eis que ela os seguiria de perto. Isso, porém, ela não declarou a seu esposo Nabal. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e Davi e os homens vinham ao seu encontro. E ela encontrou-se com eles. Davi, então, vai dialogar com Abigail, dizendo, em outras palavras, que em vão havia guardado tudo quanto Nabal tinha no deserto, e de tudo quanto tinha, nada o havia faltado. E Nabal havia pagado mal a Davi, que havia lhe feito bem, em outras palavras. Que assim se fizesse Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se ele deixasse até amanhã de tudo quanto Nabal tinha, mesmo até um menino. Davi estava decretando a destruição de Nabal e toda a sua casa. Abigail, quando viu Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou sobre a terra, lançou-se aos seus pés e começou a falar a Davi. Resumidamente, Abigail, em diálogo com Davi, vai pedir misericórdia, e ela, em outras palavras, vai achar graça aos olhos de Davi com esta atitude. Davi vai tomar da mão de Abigail aquilo que ela havia trazido e vai dizer para que ela viesse a subir em paz à sua casa. Ele diz que havia dado ouvidos à voz dela e tinha aceitado perante a face dela. Então, a mulher, esposa de Nabal, vai voltar à sua casa. E vindo ela a seu esposo Nabal, eis que ele havia feito um banquete, como um banquete de rei, e o coração dele estava muito alegre, ele estava muito embriagado. Segundo a versão Nova Almeida atualizada, por isso, ou seja, por ele estar embriagado, Abigail não vai lhe contar palavra alguma até o amanhecer. Pela manhã, quando Nabal já estava sóbrio, sua esposa vai lhe contar aquelas palavras de Davi, e o seu coração vai se amortecer nele mesmo e vai ficar como pedra. Resumidamente, irmãos e ouvintes, passados quase 10 dias, Deus vai ferir a Nabal e ele vai morrer. Abigail, então, após esta série de eventos, acaba se tornando viúva e Davi se casa com ela. Meus queridos ouvintes, com esta história nós aprendemos que a prudência precisa ser algo contínuo em nossas vidas. Abigail salvou a sua própria casa com a sua prudência e cautela em falar com Davi. Nabal, arrogante, prepotente, insensato e tolo, estava empurrando ladeira abaixo em direção à sua casa, a concretização de uma intensa destruição sobre suas vidas e todos os seus bens. Mas Abigail, em humilhação, se prostra diante de Davi e, em outras palavras, apazigua aquela situação. Meus irmãos e ouvintes,
quantas vezes nós, ao invés de apagarmos o fogo, acabamos jogando mais lenha para que o fogo venha se intensificar? Deus não nos levantou para sermos pessoas que, ao invés de ajudar, só vão atrapalhar o propósito dele na vida dos outros. Deus nos levantou para sermos apaziguadores, mansos e humildes, apartando a ira e aproximando das pessoas o amor de Deus. Seja como Abigail. Se existe algum Nabal em sua vida que acabou tendo uma atitude tola, seja você a Abigail apaziguadora, não aquela que dispersa, mas aquela que aproxima, não aquela que rejeita, mas aquela que reconcilia, não aquela que destrói, mas aquela que reconstrói. Deus usará a nossa atitude para ganharmos almas para o reino de Deus. Que possamos sempre termos uma palavra da parte de Deus para passarmos aos outros. Siga as instruções que Jesus deu a Pedro. Quais? Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Quem apacenta não tem tempo para a crítica, o julgamento ou condenação. Quem apacenta se ocupa em curar a ferida da ovelha, cobrir a ovelha com um manto de oração para que não venha passar frio. Alimenta a ovelha com o maná vivo que é Jesus, que é a palavra de Deus. Que possamos, como Abigail, apaziguar a tempestade que tem se levantado, seja em sua casa, na escola, no serviço, em qualquer lugar. Vão haver pessoas que vão ocupar a posição de Nabal, mas nós, independentemente da tolice de muitos, precisamos ter conosco a prudência do Espírito, a vigilância do Espírito, a humildade do Espírito, porque existe um tempo certo para você falar, existe um tempo certo para você se calar, existe um tempo certo para você ir, existe um tempo certo para você ficar, e no tempo exato que Deus querer que nós venhamos a fazer aquilo que Ele tem nos direcionado, Ele vai nos enviar para apaziguarmos, para lançarmos a água, para introduzirmos a palavra, pois na vida destes Deus há de fazer coisas grandes. Deus há de fazer coisas grandes na vida dos apaziguadores. Nós precisamos apaziguar. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Independentemente, meu querido, do quão esteja sendo difícil suportar todas essas palavras tolas que esse Nabal tem lançado em sua vida, tem lançado em sua casa, na escola, no serviço, seja como Abigail. Em outras palavras, traga essas situações para os joelhos, apresente diante do Todo-Poderoso e Ele lutará, trabalhará e nos ajudará a vencer aquilo que está se levantando contra as nossas vidas. Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, família, casa e ministério. Olha, se você gostou desse vídeo, eu já te convido a curtir este vídeo, se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar com mais alguma outra pessoa, para que esta outra pessoa também seja abençoada por esta palavra sobre Deus nos ajudar a sermos como Abigail, apaziguadores. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.